Para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora dos 100 dias do governo Lula e da necessidade de propostas anticorrupção. Eu converso com o Renato Morgado, que é gerente de programas da Transparência Internacional Brasil. Renato, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Vamos falar de um relatório, um balanço que foi divulgado pela Transparência, que além de cobrar políticas públicas e propostas de leis para combater a corrupção, também questiona o que aconteceu agora nos 100 dias, faz avaliações negativas e positivas. Entre as negativas tem a questão de ministros que foram indicados, que têm investigações, que têm denúncias envolvendo e o governo os está mantendo nos cargos, e a questão de possíveis mudanças na lei das estatais, pressões na Petrobras. Isso seria um problema não apenas do ponto de vista econômico, não é? Exatamente. 100 dias é um marco importante para a gente fazer um balanço do governo em várias áreas de políticas públicas, e a Transparência Internacional fez no âmbito anticorrupção. E o primeiro ponto é que nós ainda não temos um plano abrangente do governo de como enfrentar esse problema sistêmico da corrupção. Além disso, alguns aspectos e pontos negativos, como os que você mencionou, essa pressão para mudar a lei das estatais, abrindo espaço para que diretorias de estatais sejam ocupadas por políticos, por membros de campanhas políticas. Além disso, a distribuição de cargos importantes em estatais para o Centrão, repetindo, de certa forma, o modelo de orçamento secreto, que canalizou por critérios políticos o relatório cita, inclusive, Codevasp, não é? Isso, a Codevasp ela foi um foco de corrupção no governo Bolsonaro, por meio do orçamento secreto, e existe um risco que isso seja mantido, já que o órgão continua rifado politicamente para o Centrão. Agora, continua aquele problema do relacionamento do governo federal com o Congresso para conseguir o apoio para medidas relevantes. Saiu o orçamento secreto de cena, mas tem toda uma discussão em torno de comissões, de estratégias, uma série de coisas para se manter o controle de liberação de recursos, né? Faz parte da democracia que o governo negocie com o Congresso e busque formar a maioria no Congresso para poder governar. O que a gente precisa debater é a partir de quais critérios e em quais condições. Essa composição de apoio no Congresso ela não pode se dar por distribuição de recursos políticos, especialmente quando isso acontece num ambiente de baixa transparência e integridade, aumentando os riscos de corrupção. Agora, entre os pontos positivos, se coloca aí, por exemplo, a revisão de algumas práticas do governo anterior, como a questão do excesso de sigilos, a lei de acesso à informação, resgate de políticas de órgãos na área ambiental, que é uma coisa que acaba colaborando para um melhor funcionamento do Estado brasileiro, e a própria questão da democracia, políticas públicas, a participação da sociedade em algumas áreas, né? Isso. A democracia ela é uma pré-condição para o combate à corrupção, então nenhum governo autoritário pode se dizer que está combatendo a corrupção, e dentro disso o aumento da transparência. A transparência e o acesso à informação é um mecanismo central para que a sociedade, os meios de comunicação, os próprios órgãos de controle possam fiscalizar o governo e detectar a corrupção. Então, nesse sentido, um ponto positivo que nós destacamos é que o governo atual ele tirou sigilos que foram impostos abusivamente pelo governo anterior. E essa questão de sigilo ainda está mal resolvida, inclusive pelo atual governo. Algumas coisas que ele também quer manter, tem novas estratégias, por exemplo, ou planos para uso do cartão corporativo. É preciso que se estabeleça condições que sejam respeitadas e com transparência, né? Exato. Nós temos uma lei muito importante, que é a Lei de Acesso à Informação de 2011, e ela precisa ser plenamente implementada à luz do que ela prevê, que o sigilo é exceção e a transparência deve ser a regra. E qualquer cidadão pode ter acesso, não é apenas quem está fazendo investigação, não são apenas os jornalistas, o cidadão brasileiro pode ter acesso ao que o político está fazendo, né? Exato, essa informação ela deve estar disponível ao público, numa linguagem acessível, para que o cidadão possa ser um fiscal também do governo e de quem está no poder. Agora, Renato, o relatório do Transparência Brasil também faz aí um destaque em relação a futuras nomeações que nós teremos, inclusive para ministros do STF, a PGR, Procurador-Geral da República. Há uma tendência, por exemplo, de o presidente Lula seguir mais ou menos o que fez Bolsonaro, com uma independência, não seguindo aquelas listas que foram indicadas e colocando no Supremo alguém mais próximo. Isso necessariamente seria ruim do ponto de vista de transparência? É ruim. É importante que o governo nomeie um procurador-geral da República a partir da lista tríplice,
que foi uma cultura que o próprio governo do PT implementou e que dá sinais de que não vai implementar dessa vez, garantindo a autonomia do Ministério Público. No caso do Supremo, é necessária a indicação de ministros com independência e não pessoas próximas ao presidente, o que configura claramente um conflito de interesse. Mas é uma tendência que se segue aí em outros locais também do mundo, você tentar ter esse apoio, né, da instância superior da justiça, até por uma tendência política. A gente vê isso nos Estados Unidos também, né? Esses órgãos ele devem ter independência para que eles possam cumprir o seu papel, seja o fiscal do poder, no caso do Ministério Público, seja um julgamento isento, no caso do Supremo Tribunal Federal. Então, indicações com independência são fundamentais para que essas instituições cumpram o seu papel. Agora, Renato, muita gente até defende essa posição do presidente Lula em relação à PGR pela forma como os procuradores agiram, especialmente durante a Lava Jato. E outras investigações, não foi apenas o centro da Lava Jato lá no Paraná, mas nos vários estados. E aí eu queria saber hoje como é que a Transparência Brasil avalia o que ocorreu com todos os processos, né? Muitos deles perderam a validade, foram revistos, as penas foram revistas e nós temos ainda mudanças ocorrendo, como em relação a valores pagos, né, pelas empresas também envolvidas nos processos contra a corrupção. Como é que você avalia hoje essa situação? A Lava Jato inegavelmente evidenciou macros esquemas de corrupção no Brasil, desde o poder central até estados brasileiros. E, claro, se houve abusos, é necessário que isso seja corrigido e debatido à luz do interesse público. O que não se pode é fazer o regresso total, né, os retrocessos totais, que é o que a gente está vendo, por exemplo, com a possibilidade de empreiteiras que deveriam pagar multas, transformarem essas multas em novas obras, o que tira a capacidade de dissuasão das penas, né, para que não ocorra novamente esquemas como esse. Então a gente tem que debater, a sociedade tem que debater o que foi a Lava Jato, inclusive apontando eventuais abusos, mas não a partir desse debate que tem sido enviesado, promover retrocessos em todo o arcabouço legal institucional anticorrupção. E aí a Transparência Brasil tem sugestões para o atual governo para ele evitar que essas situações se repitam, não é? Inclusive transparências, essa relação das empresas com o governo, com obras públicas e várias outras propostas também, não é? Exato, a gente tem que melhorar a transparência da relação entre público e privado, aprimorar a integridade das empresas estatais, garantir que indicações de dirigentes estatais cumpra critérios técnicos, garantir que emendas parlamentares, que podem ser um recurso legítimo na democracia, sejam de fato destinadas ao seu objetivo final. Agora, a gente vê que não é apenas o governo federal, é uma questão de posicionamento também do Congresso, aquela, você falava que faz parte da nossa democracia, mas é aquele sistema do toma lá da cá, não é? O Brasil é muito acostumado a isso, né? Acaba sendo uma negociata em vários aspectos, dependendo das propostas, não é? Exato. Aí é importante distinguir a negociata da negociação. A negociação ela é parte da democracia. E a composição entre Congresso e governo faz parte também de qualquer democracia. O que não se pode se dar é em bases de negociata, de trocas que depois vão acabar ferindo o direito do cidadão na ponta, já que recursos vão ser destinados a práticas que não são as mais adequadas. Agora, que medidas o governo poderia tomar agora, se ele quiser de fato dar a ideia de um combate à corrupção, de um controle maior desses mecanismos? Por exemplo, apresentar um plano mais abrangente de práticas, políticas públicas e leis para atacar de forma sistêmica o problema da corrupção, garantir que os recursos do orçamento, especialmente emendas parlamentares, ocorram com total transparência e integridade, que tenham critérios técnicos e garantir indicações, por exemplo, nas empresas estatais, protegendo essas empresas da influência indevida. Bom, nós falamos da questão da Lava Jato e a gente sabe que boa parte da sociedade tem uma avaliação pior do atual governo exatamente pelas investigações que envolveram integrantes do PT e o próprio presidente Lula. Isso deixa uma situação até mais polarizada na política. Você acha que o governo consegue reverter essa situação com o posicionamento que ele possa ter daqui para frente e com o que você viu nesses 100 dias, o relatório da transparência, o balanço, aponta alguma coisa nessa direção? É necessário reforçar as práticas positivas, como aprofundar a transparência pública, mas rever alguns posicionamentos do governo, né? A indicação do Procurador-Geral da República, garantindo que venha de uma lista tríplice, vai ser uma indicação clara dos rumos dos próximos 100 dias que o governo vai tomar. E
E não só da questão da PGR, mas também a questão das estatais, que foi uma coisa muito delicada, né, durante as investigações que envolveram o partido do governo. Exato. A lei das estatais de 2016 talvez foi uma das principais reformas anticorrupção que nós tivemos nos últimos anos. E a pressão do governo e do parlamento de flexibilizar a lei das estatais, abrindo espaço para indicações políticas, é um sinal muito negativo que o governo ainda pode rever. E tem um problema também entre o Congresso, né? Os políticos têm que estar junto nesse processo que o governo também não avança, né? Exato, exato. E cabe à sociedade pressionar, né, para que as práticas entre executivo e legislativo ocorram em outras bases. Com certeza. Renato Morgado, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. O Renato, que é gerente de programas da Transparência Internacional Brasil. Uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Com vocês.